Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor. Glória. Aleluia. Entregamos a Ti, Senhor. Maravilhoso e eterno. Amém, queridos. Podeis sentar, glória a Deus. Presbítero Herbert, glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Boa tarde. Paz do Senhor. A paz de Cristo. Maravilha, isso. Animado para segunda-feira já, firme, né? Meu querido, a agenda da semana da nossa. Hoje nós temos mais um culto, tá? 7 horas da noite. Segunda-feira nós temos oração, 7 horas da noite, das 7 às 8. Na terça-feira, 8:30 da manhã. Quarta-feira, culto de estudo, tá? 8 horas da noite. Na sexta-feira nós temos oração no monte, 6:30 da tarde. O pessoal, mais ou menos esse horário que o pessoal sobe. E 21 horas, 9 horas da noite aqui na igreja. Amém? Isso mesmo, Celito? 21 horas? Celito está ali firme ali na oração também. Então, 21 horas na sexta-feira. E não haverá culto de jovens no sábado, está de férias. E domingo, se Deus permitir, Jesus não voltar até domingo, aí o culto, 9:30 da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Amém, Leomara? Vai primeiro a oferta, vai depois, né? Faz a oferta, já canta, né? Pode ser, né? Enquanto os irmãos se preparam para a oferta, porque você pode abrir sua Bíblia. 2 Coríntios, no capítulo 9. Pode ler? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Fica essa palavra aí no seu coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Meu querido, podemos estar orando pelas dizimistas e ofertantes? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor prospere, que possa estar, Pai, estar usando esse dinheiro na tua obra, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha. Só falar para os irmãos também, eu falei de manhã hoje aqui, o nosso irmão Donizete, né, o marido da Elianinha, ele sofreu um aneurisma na aorta, né, na veia do coração, mas ele está bem, está em casa, está em repouso e pede oração para a igreja, tá bom? E se alguém precisar de algum serviço lá, pode ir lá que a equipe dele vai atender tranquilo, mas ele, no momento agora, inclusive mandou desejar um Feliz Natal e uma ótima virada de ano para todo mundo. Então ele vai ficar quietinho na casa dele lá. Saiu umas manchas no abdômen dele lá, foi ver uma dor lá, foi ver a veia do coração que deu ali uma saliência interna, né, deu um problema lá. Ainda bem que não deu hemorragia interna. Isso que foi feita uma investigação para ver se não estava com hemorragia interna. Se tivesse, aí seria gravíssimo, né? Então ele tem que ficar em repouso. Mas Deus é bom, amém ou não? É a vida, né? Vamos tocar o barco. Eu falei de manhã, passou dos 40, dos 50, já 50 anos, subiu o topo, está descendo a serra, só misericórdia agora. Tem uns que o trem descarrilha e vai embora. Ajuda, Senhor. Pelo menos subiu a serra, está descendo. Duro, tem gente que não aguenta nem subir. Nós já estamos descendo aí. Tem uma turma boa aqui na igreja descendo a serra já. Ô Pai, perdoa. Nós vamos chegar lá, amém ou não? Nosso querido obreiro, nosso irmão David, vem fazer esse momento da palavra. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé, abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, fala da pesca maravilhosa, né? Mas nós vamos estar colocando aqui não somente a bênção que Deus entregou, mas o chamado e a graça do Senhor sobre a vida deles, né? Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens.
e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Até aqui. Deus, este é o momento da sua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nesse fim de tarde, Pai. Abrindo nossos corações e as nossas mentes, Senhor, para recebê-la verdadeiramente, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações e nos convencê-la cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Como eu falei, aqui em Lucas 5 fala da pesca maravilhosa, e nós olhamos e a primeira coisa que se destaca, muitas das vezes, é a bênção que eles receberam, né? Porque a palavra mostra ali que eles não pegaram nada e depois colheram grande quantidade de peixe, assim como, né, Jesus ordenou ali e eles obedeceram. Mas o que eu quero destacar aqui, de começo, é que falo que quando Jesus chega ali, né, no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como vocês queiram, e ele olha, aí estava ali Pedro, né, ali talvez meio desolado, né, desanimado, porque passou a noite toda tentando pescar e nada pegou, e a Bíblia fala que ele estava ali, talvez ele já estava ali lavando as redes, e aí Jesus o chama, pede para usar o barco dele, para afastar um pouquinho, para poder ministrar e levar a palavra, e assim ele fez. E uma das coisas aqui que eu já tiro, né, para nós e para a nossa vida, que eu tirei para a minha vida, é que, normalmente, quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós estamos mais aptos a aceitar uma palavra de Deus nas nossas vidas, é quando nós estamos passando por uma dificuldade, ou por uma situação desconfortável, porque dificilmente uma pessoa que está curtindo ou que está gostando daquela vida lá fora vai ter um encontro com o Senhor. Mas todos aqueles que estão lá fora, como um dia nós já estivemos, também tem um buraquinho ali que nunca vai ser preenchido. Mas nos momentos dos lazeres, nos momentos dos prazeres, eles estão ali encobrindo aquela situação. Mas sempre haverá um momento ao qual eles vão precisar de uma palavra, eles vão precisar de um consolo, e aí é onde eles têm um encontro com o Senhor. É assim como nós tivemos um encontro com o Senhor. Quando alguém veio e trouxe a palavra de Deus para nós, né? E quando Deus ele vem chamar, outra coisa que eu percebo ali nessa palavra é que Deus ele chega, ele olha ali para Simão, e ele pede para usar o barco de Simão. E através desse barco, o Senhor ministrou a sua palavra para aquela multidão. Acredito que a grande maioria aqui talvez já tenha tido a oportunidade de ver, né? Normalmente, barco de pescador não é uma lancha bonita, é um barco meio surradinho, cheio de remendo, né? Cheio de buraco, que às vezes não está muito bom, não está muito bonito. Porque quando você vai assim, para um lugar de praia, assim, você chega num local onde tem pescador, normalmente os barcos são assim, já são mais surrados, né? Mais quebrado, precisando de um reparo, precisando de alguma coisa. E mesmo assim, o que Jesus fez? Usou aquele barco para pregar. Usou aquele barco para falar do seu evangelho. Então, irmãos, quando nós estamos numa situação, às vezes, que não é agradável para nós, quando nós estamos precisando, às vezes, de um remendo, muitas das vezes Jesus ele quer nos usar. Muitas das vezes, Deus ele quer falar conosco, trazer uma experiência para nós, mas essa experiência é para o nosso crescimento. Para esse crescimento espiritual, para que nós estivéssemos preparados para mais para frente viver a palavra verdadeiramente, primeiramente, né? Nós devemos aprender, viver e depois também compartilhar. Então nós vemos que essa situação, independente de como for, nós sempre vamos estar, às vezes, precisando de um remendo, passando por situações difíceis e talvez desagradável. Mas se o Senhor Jesus estiver do nosso barco,
Ele vai continuar ministrando e usando a sua vida. Porque tudo que nós passamos aqui, ela é momentânea. Mas o que nós temos guardado para junto do Senhor é eterno. Então é nisso que nós devemos focar e é nisso que nós devemos fazer. Nós devemos ser esse meio ao qual o Senhor quer usar. Quando o Senhor Jesus ele chamou Pedro, ele falou, ele foi ali e usou o barco. Um exemplo dessa situação de estar ali usando o barco, irmãos, é o meio ao qual a gente vive. Cada um aqui tem um emprego. Cada um trabalha numa área. Mas independente da área que você trabalha, você pode ser usado pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus ele te chamou, ele não está preocupado se você é um pescador, se você é o dono da pesca, se você é só o dono do barco, ou se não tem problema. Ele vai te usar. Ele vai usar o seu barco. Ele vai usar de alguma maneira para ministrar para outras pessoas. Você pode dar aula em algum lugar, eu dou aulas em academia, e a gente começa a conviver no meio e a gente começa a ver que oportunidades ela aparecem. Eu não estou falando aqui que você no seu emprego vai chegar lá e vai ficar pregando 24 horas, mas você vive o evangelho 24 horas. E quando você vive o evangelho, aquela pessoa que trabalha do seu lado, ela sabe em quem que ela vai recorrer. Talvez, por um momento, ela possa até olhar e falar assim, a situação que ele vive. E ainda fala que serve a Deus. Que isso? Olha a vergonha que está o barco dele, a casa dele, a situação dele, aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está passando. Mas mesmo assim, você persevera na palavra do Senhor, você persevera nos caminhos do Senhor, e aquela pessoa vai começar a notar o quê? Algo diferente. Algo diferente na sua vida. E o que é esse algo diferente? É como se fosse um terminal, assim, vamos dizer. Você é conectado a um sistema central, que é a palavra de Deus. E você somente transpassa aquilo que está recebendo. Aquilo que vem de mim, aquilo que vem de nós, não serve para nada. Mas aquilo que nós recebemos do Senhor, nós transpassamos para aqueles que precisam. E é aí onde faz a diferença. E é isso que é um terminal. É isso que é quando você está ligado a algo que está acima, a algo que está fora daquilo que você possa imaginar. Quando você, um exemplo simples, né? Mas quando você chega num caixa eletrônico e você chega ali naquele terminal, se ele não estiver funcionando, o que você faz? Vou para o do lado e vou ver quem que está funcionando. Mas aquele terminal, ele tem tudo aquilo que você precisa ali naquele momento, porque ele está ligado num sistema lá dentro, ao qual manda todas as informações para ele. E quando você está conectado ao Senhor, as pessoas, de uma maneira ou de outra, elas vão te achar. E elas vão te procurar. Talvez próximos, talvez pessoas que você nem imagine, mas elas vão te procurar. Elas vão te procurar talvez pelo seu exemplo de vida no dia a dia, para tirar uma dúvida. Talvez elas nem creiam tanto na palavra, mas talvez ouviu falar de alguma parte e vai falar assim, sei que você é crente, né? E aquela parte da Bíblia que fala isso, isso, isso? O que significa? Como que funciona isso? É porque eles estão enxergando algo diferente em você. Quando eles vão atrás de você e falam assim, queria conversar com alguém e eu queria falar com você porque eu queria pedir para você orar por mim. Não é porque eles acham que você é algo, mas é porque eles estão enxergando algo em você, que vem de Deus. Não é algo que vem de nós, mas é algo que vem de Deus. É algo que Deus coloca nas nossas vidas. É algo que nós temos que espelhar. É algo que nós temos que trazer, é algo que nós temos que viver. E assim eu vou vendo e lendo, né? E foi olhando essa situação ao qual Pedro estava passando. Jesus usando o barco dele, Jesus chamando ele. E nós começamos a ver algo além do milagre da pesca, que é o chamado de Pedro, que é a graça alcançando a Pedro. E quando a graça ela alcança alguém, ela traz a mudança, como trouxe na mudança na vida de Pedro. O barco de Pedro continuou sendo o mesmo,
mas Pedro mudou. Não importa qual é o barco que você vai ser usado, mas se o pescador for transformado, a pesca vai vir diferente. A pesca ela tem que ser diferente. Não tem como permanecer igual se houve transformação na sua vida. Um cristão, ele não pode permanecer da maneira que ele estava se ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se ele entendeu e se ele está sendo usado pelo Senhor Jesus. A partir da hora que você começa a ser usado, você tem que ser transformado. Porque Deus ele pode usar alguém ao qual não passou por uma transformação? Pode. Pode. E a Bíblia ela nos mostra isso. Que no final dos tempos, quando eles chegaram lá e falaram o que para Jesus? Mas Senhor, em seu nome eu curei enfermos, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. Apartai-te de mim porque eu não te conheço. Então eles foram usados, eles curaram, eles expulsaram demônios no nome de Jesus e tal. Mas não passaram pela transformação. Mas aqui eu estou falando de um cristão de verdade. Aquele que antes de querer transpassar alguma coisa para alguém, olha para dentro de si mesmo. O que eu preciso melhorar, Senhor? Qual é o remendo no meu barco que precisa ser tapado aqui, ó? Aonde que está vazando? Aonde que está essa brecha aqui que está entrando? O que está acontecendo aqui comigo? O que está acontecendo na minha casa, na minha família? Que eu preciso transformar, que eu preciso mudar, que eu preciso tomar uma atitude em relação a isso. Aonde? E quando nós colocamos diante do Senhor, as coisas começam a caminhar. E essa transformação começam a vir. As coisas erradas começam a já não fazer parte da nossa vida. E é assim que tem que caminhar um cristão. E levando o evangelho verdadeiramente, sinceramente, de uma maneira que você não precisa enganar aquele que está lá fora. Ai, como é que eu vou fazer? Independente da maneira que você usa, só existe um jeito de se falar. É a verdade. Porque o Senhor Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pronto, final. Se você falou do evangelho na hora que você estava jogando futebol com o pessoal do serviço, se você falou na hora do trabalho, ou se você ministrou na sua casa para aquele que ainda não é convertido, mas você tem ministrado, tem orado pela vida dele, não importa como e qual foi a situação, mas importa o que você passou. Se você passou a verdade, ele vai ser alcançado. O Espírito Santo de Deus vai tocar e vai agir. E aqui, né, dentro dessa palavra, dessa pesca maravilhosa, nós vemos isso. Porque logo depois que Jesus ele prega para aquela multidão, ele fala o que para Pedro? Vamos lá jogar a rede de novo, Pedro. E aí Pedro fala o que para ele? Ó Senhor. Porque Pedro que é o pescador, né? Jesus não era o pescador. Mas Pedro era, e ele conhecia. E aí Pedro fala o quê? Ele fala assim, ó, Simão fala o quê? Ele fala, ó Senhor, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor que está falando, nós vamos obedecer. E aí ele obedeceu. E por que eu estou falando isso? Porque a época, né, lá, a maneira que eles pescavam era uma maneira estratégica. Por que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada? E aí, a hora que foi de dia, eles falaram, não pegamos nada à noite, deixa quieto, vamos embora, agora de dia não vai dar nada mesmo. É porque o lago lá, né, o Mar da Galileia, o lago de Genezaré, eles eram uma água mais cristalina, mais transparente. Então, eles usavam a noite de engano para poder pegar os peixes. De que maneira? Se você lança a rede de noite, os peixes não estão enxergando. Então, você vem passando ou deixa a rede ali parada, os peixes vão se enroscando e aí você consegue fazer a sua pesca. Era uma estratégia que os pescadores da época usavam. E durante o dia? Durante o dia, a hora que nós chegar, os peixes vão sair correndo tudo, porque eles já vão... É claro, não é meio turva nem nada, eles vão espantar os peixes. Usava de quê? Para pegar os peixes? De engano. Tem que usar alguma estratégia. Qual que era a estratégia? O engano. Que horas? A hora que eles não estão enxergando, a gente vem e pega.
Mas aí a hora que Jesus vem e chama eles, ele chama para pescar que horas? Durante o dia, não, vamos lá, vamos jogar a rede. A palavra de Deus não fala aqueles caras arrastando lá e correndo atrás dos peixes. Os peixes vieram ao encontro das redes. E encheram-se as redes. E que os barcos quase foi a pique, distribuiu para os outros e tal. E é assim que o Senhor vem chamar Pedro a ser pescador de homens. Pedro, fica tranquilo. Você era pescador, né? De peixes aqui e tal, você conhecia. Mas o que eu vim te ensinar é ser pescador de homem. E para ser pescador de homem, você não precisa da escuridão, você não precisa da enganação, você precisa da verdade. É só falar a verdade. Eles vão vir. O Espírito Santo convence, irmão. Nós não precisamos de arrumar uma maneira enganosa. Pode trazer, igual eu falei, de várias maneiras, através de uma pregação, através de um louvor, através de uma conversa ali, você ministra uma palavra, de várias maneiras, mas todas elas trazem a verdade. E quando você traz e ministra a verdade, os peixes vêm em encontro da rede. A rede não precisa caçar, os peixes vêm. As almas vêm, as pessoas vêm, as coisas vão acontecendo. É assim que o Senhor ele mostra que deve acontecer na vida de um cristão. Você foi chamado, você foi escolhido, você vai pregar. Primeiro agora aprende. Aprende, estuda, conhece, vive e agora leva. Leva lá para fora. Leva lá para sua casa, leva lá para os seus parentes, leva lá para os conhecidos, leva para aquele que você nunca viu na vida, mas você está tendo uma oportunidade hoje de falar para ele. E aparece assim na nossa vida. E aparece isso na nossa vida. Não tem, eu tenho certeza que aqui que todos os irmãos aqui que já têm uma caminhada de cristão, em algum momento alguém já chegou para falar para você do evangelho, ou de uma situação que ele está precisando de uma palavra. E qual é a palavra que a gente vai lançar? A de Deus. Não aquilo que eu quero, não aquilo que seria a minha opinião antigamente, mas a minha opinião de hoje, como cristão. E qual é a opinião de cristão? Assim como Paulo falou, hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, já não serve mais aquilo que você pensava, mas é aquilo que a palavra tem ministrado na sua vida. É aquilo que a palavra tem falado com você. É aquilo que a palavra de Deus tem feito na sua vida. E é isso que você vai atravessar. E é isso que você vai trazer. É isso que você vai ministrar. É assim que você vai trabalhar. É assim que Deus vem te chamar. Para te usar aonde você está. Ah, irmão, mas eu não consigo pregar. Eu tenho vergonha, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Se esse for o chamado de Deus para a sua vida, Ele vai te capacitar. Mas se o seu chamado não for para ministrar para a igreja, pode ter certeza que o seu chamado é para ministrar para aquele que está lá na sua casa, aquele que está lá com você, na rua, aqueles que são seus conhecidos e aqueles que somente estão te observando e às vezes você nem sabe. De alguma maneira Deus vai usar. De alguma maneira Deus vai fazer. Porque Deus ele não nos chama para chegar na igreja, levantar a mão, aceitar o Senhor Jesus e depois ficar acomodado. Eu já aceitei, vou guardar para mim, já estou salvo, o outro eu não sei, azar é dele, eu não quero saber dele não. Eu já aceitei, então está tudo certo aqui, vou ficar quietinho. Não, não é assim o evangelho. Não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus manda a gente praticar o ID. E o ID é para todos. Não é para o pastor que está aqui na frente, somente para ele. Mas é para todos os cristãos. O ID é para todos. Como eu já disse, independente do local. O seu testemunho faz a diferença. As palavras que você usa faz a diferença. O caminho ao qual você tem caminhado e as conversas ao qual você tem aceitado na roda ou no meio aonde você está lá fora, faz a diferença. Se as pessoas olham para você e falam, opa,
a gente está conversando algo aqui, pessoas que não são cristãs. Mas aí você chegou e aí tem aquele respeito, eles controlam. Não, ele não gosta disso, ele não é assim, ele gosta daquilo, das coisas certas, isso, aquilo, outro. Isso faz a diferença. Porque essas pessoas sabem a quem elas vão recorrer. Essas pessoas sabem quem elas vão procurar. E aí, você vai estar preparado para levar esse evangelho, que um dia te tirou da morte para a vida, e também vai levar a vida para as outras pessoas. O Senhor Jesus, ele morreu por todos nós, mas é por todos aqueles que vierem a nele crer. Mas isso não é somente, como às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, não, mas eu acredito em Jesus. Eu creio que ele morreu na cruz. Eu tenho certeza que ele morreu na cruz. Mas a vida dela não mostra isso. A vida que ela leva não mostra isso. Então, ela não entendeu o que é o evangelho. Ela acha que, não, eu acredito que Jesus morreu na cruz, que ele é Deus e que ele veio para salvar a humanidade. Tá, mas isso é uma situação. Agora, você ser um servo do Senhor é outra. Você aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador é uma outra condição. Se não é mais você quem vive, mas é Cristo, então as suas atitudes não são mais suas, são de Cristo. Mas como que você vai saber quais as atitudes e os caminhos ao qual você deve caminhar? Lendo a palavra. Por muitos anos, depois que eu já tinha convertido, eu vinha aos cultos e para mim isso era o suficiente. Por muito tempo, isso era o suficiente. E aí o meu conhecimento era limitado àquilo que eu ouvia, mas não àquilo que eu buscava. Mas não quer dizer que a minha conversão não tinha sido sincera, mas eu ainda não tinha entendido verdadeiramente o que Deus queria. Então, por um período longo, até de alguns anos, eu vivia aquilo que eu ouvia, e eu ouvia da palavra. Eu congregava numa igreja séria, e graças a Deus por isso. Mas a busca minha não existia. Eu orava, eu clamava a Deus, eu louvava, eu falava com Ele, mas abrir a palavra dele para ver o que ele tinha para falar comigo era raro. Fazia, mas era raro. E essas coisas vão acontecendo, e foi acontecendo na minha vida, né? Estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem, é que isso foi acontecendo até um certo período, mas a hora que isso começou a me incomodar, porque eu comecei a conviver com outros cristãos, onde ministravam ali a palavra de Deus, né? Um grupo pequeno, mas eles ministravam a palavra de Deus na hora do almoço, dentro de uma empresa ao qual eu trabalhava, e eu comecei a participar desse culto. E tinha um pastor lá, né? Até um pastor da Assembleia, Missão, e ele era muito inteligente, então ele tinha ali 15 minutos para falar, e os 15 minutos que ele falava, eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo na igreja? Porque eu não conheço nada, eu não sei nada, vai quanto tempo, e eu não estou sabendo nada da palavra de Deus. Mas isso foi a maneira que Deus colocou aquelas pessoas na minha vida. Para quê? Para despertar essa vontade de buscar mais, de conhecer. Tem pessoas que convertem e já vêm, remoendo a palavra e consumindo. Mas tem outras que não. Cada um tem um processo aí de conversão. Esse foi o meu. Estou falando como foi o meu. E durante um período longo eu era assim. E aí depois eu comecei a buscar. Eu falei, onde que falou mesmo aquele pedaço lá da Bíblia? Lá? Nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu comecei a procurar. E ali eu comecei a ter a oportunidade, depois de um tempo, de trazer uma palavra. E aí eu falei, rapaz, agora eu tenho que conhecer um pouquinho, né? Pelo menos o mínimo. Como é que eu vou falar aqui na frente do pastor se eu não sei nada da Bíblia? O que eu vou falar? Era 10 minutos, 15, mas eu acho que eu não vou conseguir falar. Acho que eu tenho 2 minutos para falar e vai acabar. Depois de 2 minutos eu não sei mais nada. Mas é assim, é um processo. Mas esse processo ele veio acontecendo e as coisas foram mudando. As coisas foram transformando.
E aí, de acordo com que começa a buscar mais de Deus, Deus começa a te encher um pouco mais. Deus começa a te usar um pouco mais. De várias maneiras. Eu tinha um problema muito grave também de ficar e falar para pessoas assim. Eu não conseguia, isso desde pequeno. Eu sempre não fui um bom aluno assim na escola, de verdade, assim, mas quando tinha que apresentar um trabalho em grupo, eu falava, brincava com todo mundo, tudo, mas tinha que apresentar um trabalho em grupo na frente, eu não conseguia falar. Mas eu não conseguia falar mesmo. Quando que tentava me obrigar, não saía nada. Gaguejava, não saía a voz. E eu sempre tive um problema com isso. Mas Deus ele foi trabalhando para que o processo pudesse acontecer. Através de várias coisas que foram acontecendo na minha vida. Através de várias etapas que eu fui passando na minha vida. Deus veio tampando um buraquinho do barco, outro, arrumando, ajeitando e falando, calma, é assim que eu vou usar. É assim que eu vou fazer. Não, mas calma. Porque se Jesus está no barco, meu irmão, nós não temos que nos preocupar com mais nada. E as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Eu comecei a ter um interesse a mais. Como eu falei agora há pouco, né? Eu dou aula em academia e eu dou aula em grupo, então já fazer apresentação, tudo. Hoje isso para mim já não é mais um problema. Eu fico mais ansioso e nervoso para subir no púlpito por causa da responsabilidade, porque não é aquilo que é o meu conhecimento, mas é simplesmente o meu conhecimento, mas é a palavra de Deus, do que para falar para alguém na rua, daquilo que é o meu trabalho, falar para muita gente, coordenar alguma aula, alguma coisa. Aquilo ali eu domino e está tudo certo. E naquele meio, Deus coloca oportunidades na minha vida, como já colocou várias vezes. Mas o que distingue também como Deus vai nos usar é a distância que nós estamos dele. Porque muitas das vezes nós nos convertemos, nós buscamos ao Senhor, assim como Simão, ele foi chamado, ele entendeu, e a palavra de Deus fala o quê? Eles deixaram tudo ali e seguiram o Senhor. Mas estou contando aqui bem por cima, para não ocupar muito tempo, tá, irmãos? Acredito também que os irmãos conheçam bem esse trecho aqui da palavra. E aqueles que não conhecem também, depois vão ter a oportunidade de ler em casa. Mas é para poder chegar naquilo que eu quero. E então, como nós vemos ali na vida dele, é o que eu estou falando, a questão da distância. Porque ele caminhou com o Senhor Jesus, ele teve uma transformação na vida dele, então ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus curando, ele viu vários milagres, várias situações acontecendo. Mas lá na frente, o que acontece? O Senhor fala para ele o quê? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele já estava na caminhada. Concorda comigo? Ele estava na caminhada, ainda não tinha uma conversão total, mas ele estava já caminhando com Jesus. Ele, jamais, Senhor. Eu morro pelo Senhor, mas eu não vou negar. Mas ele estava na caminhada. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Mas nós vemos também que o Senhor perguntou para ele o quê? 3 vezes. Pedro, se tu me amas? Claro que te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Mas o que o Senhor estava perguntando para Pedro ali era aquele amor sincero e puro, né? O agape, né? Ou o ágape, como alguns pronunciam aí, né? Mas a questão de pronúncia não vem agora ao caso. Mas o agape é aquele amor genuíno de Deus. Era isso que ele estava perguntando. E era como se Pedro estivesse falando assim, Jesus falando para ele assim, Pedro, tu me amas? Era como se Pedro estivesse respondendo assim, ó, o Senhor sabe que eu gosto. O Senhor sabe que eu gosto, Senhor. Porque era como se fosse o amor filéu, que é aquele amor de amigo. Ele ainda não tinha entendido, mas mesmo assim Jesus aceitou. Porque Jesus, ele aceita aquilo que nós temos para oferecer hoje. Porque quando ele aceita aquilo que nós temos para oferecer hoje, é para que futuramente nós podemos entender aquilo que ele tem para nós verdadeiramente. Porque nós não podemos entregar para o Senhor algo que ainda nós não temos.
Nós só vamos entregar para o Senhor aquilo que realmente Ele quer quando nós recebermos dEle. Porque isso não vem de nós. Nada vem de nós. Nada que é bom pode vir de nós. Então é como se Pedro tivesse falado isso, por isso que eu estou falando. Pedro, tu me amas? Ô, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto, Senhor. Não estou perguntando se você gosta. Você me ama? Não, eu morro. Mas morre mesmo? Você vai negar, Pedro. Você vai negar. E aí nós vemos, se você puder abrir comigo, em Mateus capítulo 10, só para continuar aqui nessa palavra. Mateus capítulo 10, no versículo, a partir do 32. Deixa eu ver. Mateus 10, a partir do 32. Jesus fala assim, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Quem que pregou isso? Jesus. E quem que estava lá quando Jesus pregou? Pedro. Pedro estava lá. E aí Pedro vai e nega ele. Com certeza, a hora que Pedro negou, aí sentiu aquela dor, aquele rancor, falou, meu Deus, o que eu fiz? E aí o que ele faz? Ele se retira do local. Por quê? Com certeza ele deve ter lembrado dessa passagem. Falou, eu neguei, agora ele vai me negar diante do Pai, não tem mais volta para mim. Mas aí é onde entra a graça do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, né, que somente há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todo o resto, independente da caminhada do cristão, se ele chegou a tropeçar, existe a graça do Senhor para o levantar. O que nos afasta do Senhor é o pecado, mas o que nos traz de volta é a graça dele. Então, por intermédio dessa graça, Pedro consegue voltar ao Senhor. E aí ele consegue entender aquilo que o Senhor tinha perguntado para ele lá atrás. Pedro, tu me amas? Mas sabe quando que ele veio entender isso verdadeiramente? Pelo menos quando que ele veio transparecer isso na palavra de Deus? Quando ele estava sendo crucificado. Quando Pedro foi crucificado lá, ele falou, tem o último pedido aqui, ó. Vira minha cruz de ponta cabeça. Porque eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Naquele momento, Pedro mostrou verdadeiramente o amor que Jesus tinha perguntado para ele lá atrás. Naquela hora, Pedro falou, Senhor, lá atrás eu não tinha entendido, mas agora eu sei o que é ser um cristão verdadeiro. E hoje eu entrego a minha vida verdadeiramente, porque lá atrás ele falou que entregava, mas um pouquinho para frente ele negou. E aí depois ele veio, se arrependeu, continuou caminhando e realmente entregou a sua vida para o Senhor. Vira minha cruz de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eu não sou digno disso. E ali ele mostra para nós como é ser verdadeiramente um cristão. Né? Essa é só uma parte, é claro que tem toda a caminhada dele, toda a caminhada de Pedro, como Deus usou, como Deus transformou, como usou ele para curar e para fazer. Mas o mais importante de toda essa caminhada, nós vemos aqui, ó. Não é na hora que ele curou um enfermo, na hora que ele estava lá e aí ele deu início ali à igreja e tal. Não foi nesses momentos. Isso tudo foi importante porque eram planos de Deus. E para os planos de Deus fazerem parte da nossa vida, nós temos que estar próximos dele. E a partir da hora que Pedro se torna próximo de novo, ele começa a caminhar, ele começa a ministrar, ele começa a fazer milagres e tal. Isso tudo é bênção, maravilha, glória a Deus por isso. Mas o principal aqui da história dele é a hora que nós vemos o desfecho. Porque no desfecho ele entrega a sua vida para o Senhor. Porque a nossa caminhada, meus irmãos, às vezes nós falamos assim, você já entregou sua vida para o Senhor nessa noite? Aquele que não entregou, vem aqui na frente. Mas essa entrega, ela é diária. Como eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de pregar. Essa entrega, ela é diária. Um dia eu levantei a minha mão, fui à frente, entreguei, beleza, maravilha, glória a Deus por isso. Mas essa entrega
não foi somente aquele dia, ela é diária. E nós vemos o desfecho de Pedro no último instante da sua vida e fala: eu não sou nem digno de morrer como meu Salvador. É ali que ele tem o desfecho verdadeiro da vida dele. Não foi quando ele se arrependeu e começou a pregar. Não foi quando ele começou a fazer os milagres através da palavra de Deus, usando o nome do Senhor Jesus. Mas foi quando chegou no desfecho final e ele falou: agora sim, agora eu estou no final. E agora eu vou partir para uma outra etapa da minha vida, para a eternidade, para junto do Senhor. É assim como Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que ele combate o bom combate? Porque todos os dias. O combate ele é diário, ele é todos os dias. Nós temos que lutar, nós temos que fazer. E aí, nós começamos a ver Deus operar milagres na vida daquele que é cristão, assim como foi na pesca maravilhosa e tudo mais. Mas nós vemos toda a caminhada dele, que nós entendemos que, se não fosse pela graça do Senhor, nada disso poderia estar acontecendo. Esse culto não estaria acontecendo. Nós não estaríamos aqui. Mas é pela misericórdia e a graça do Senhor que nós estamos aqui agora, nesse início de noite, fim de tarde de domingo, para poder ouvir e compartilhar um com o outro da palavra, louvarmos juntos da palavra do Senhor. Isso é ser um cristão, buscar proximidade, intimidade, caminhar com o Senhor e deixar o Senhor usar o seu barco, desde que o pescador seja transformado, desde que ele entenda o sentido da rede, desde que ele entenda o que o Senhor realmente tem para ele. Isso é a graça do Senhor na nossa vida, nos colocando em nossos lugares e nos mostrando, etapa por etapa, como tem que ser, como tem que fazer e como Ele deve fazer a nossa vida. Assim que a graça do Senhor vai nos mover. E é assim que nós temos que buscar, através do Senhor Jesus, deixar Ele entrar no nosso barco, fazer morada na nossa casa, transformar a nossa casa, para nós podermos servir Ele verdadeiramente. Na nossa caminhada, nós vamos encontrar percalços, dificuldades, mas nenhuma barreira é capaz de parar aquele que deixa Cristo estar na frente. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho. Então, irmãos, não tem erro. Se você tiver voltado, virado para o lado e para o sentido ao qual o Senhor Jesus está mostrando, não tem como errar. Agora, se você começa a olhar para o lado, para o outro, começa a dar uma pausa, começa a pensar naquilo que você vivia ou deixou de viver lá atrás, aí vai ser um percalço na sua vida. Aí vai começar a virar um tropeço. Todas as vezes que nós caminhamos os caminhos do Senhor, nós caminhamos para a vida. Nós estamos caminhando para a vida. Por que nós ainda estamos caminhando para a vida? Porque nós só vamos encontrá-la verdadeiramente quando nós tivermos um encontro real com o nosso Senhor. Às vezes esse encontro vai ser particular, pessoal, e talvez será toda a congregação, toda a igreja, quando o Senhor voltar. E é essa a nossa esperança. Buscando, orando e esperando a volta do nosso Senhor. Porque se Ele voltar hoje, nós estivéssemos preparados. Se Ele voltar para buscar a sua igreja hoje, nós temos que estar preparados. Mas se Ele voltar para te buscar em pessoal, no particular, somente você, está preparado? Está preparado? Nós temos que estar preparados. Nós temos que buscar essa preparação diária. Mas de que maneira, irmão? Eu não sei como é que eu faço isso. Buscando da palavra do Senhor, conhecendo para que não seja enganado lá fora e vivendo verdadeiramente o Evangelho, orando e buscando intimidade. Conhecimento e intimidade com o Senhor, que é o lado espiritual, eles têm que caminhar assim, ó, lado a lado. Tem gente que é sincero, irmão. Busca e louva e faz e ora e tal.
E aí o espiritual está lá em cima, mas o conhecimento dele é mínimo, então facilmente ele é enganado e pode cair da lá de cima. Mas tem gente também que tem um conhecimento extremo. Você começar a falar com ele, você fala assim, ó, não vou nem abrir a minha boca para falar, porque, meu Deus, eu não sei nada mesmo. Vamos deixar ele falar, vamos absorver. Vamos buscar o conhecimento. Mas às vezes o lado espiritual está lá embaixo. Então não adianta. O conhecimento e o espiritual, eles caminham lado a lado. Nós temos que conhecer a palavra para poder viver. E nós temos que buscar o espiritual de Deus, a intimidade com o Senhor, para que nós possamos estar fortes para viver verdadeiramente essa palavra. Para que nós possamos encontrar e entender verdadeiramente o que é a graça do Senhor nas nossas vidas. E essa graça que te alcançou, como foi ministrado hoje aqui, né, no culto da manhã, a Camila falou um pouco, ela pode alcançar os seus familiares. Mas você tem que orar, você tem que buscar, você tem que perseverar, você tem que estar firme na palavra do Senhor, vivendo verdadeiramente o Evangelho. Para que essa pesca maravilhosa não seja apenas uma bênção financeira, que talvez muitas pessoas pensam, mas que essa pesca maravilhosa seja uma rede que você lançou lá dentro da sua casa. E aqueles que ainda não são convertidos, eles não estão vindo por enganação, mas eles estão vindo por livre e espontânea vontade de encontro a essa rede, que é a palavra de Deus, ministrada através da sua vida, através das suas palavras e através do seu testemunho. Amém, irmãos? Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração para poder encerrar esse culto. Coloque essa palavra no seu coração, que o Senhor venha usar e ministrar cada dia mais na sua vida e na vida da sua família, te usando como um canal de bênção para alcançar aqueles que ainda necessitam, nos fortalecendo também a perseverar nos caminhos do Senhor, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja constantemente na nossa vida. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, quero te agradecer por este momento, Pai, por essa oportunidade, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, venha ministrar em cada coração, Senhor Jesus, essa da Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha capacitando a cada irmão, Pai, a permanecer firme, Senhor Jesus, a buscar cada dia mais, a viver e fazer conforme a Sua vontade, Pai. Que a vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus, seja como uma rede de um evangelho, para trazer ainda mais pessoas para encontrar a vida, pessoas que estão lá fora, Pai, vivendo nas drogas, nas prostituição, vivendo de uma maneira errada, perdida, Pai, caminhando cada dia mais para a morte, que eles venham ter um encontro com a vida, através de cada um que está aqui, e através da sua palavra sendo ministrada por cada um, Senhor Jesus. Fortaleça, Pai, dá entendimento, dá conhecimento, Senhor Jesus. Traga o seu Espírito Santo para nos encher, Pai, para nos avivar, para nos fortalecer, a permanecer caminhando nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Agradeço a oportunidade, pastor. Glória a Deus, maravilha. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Bendito seja o teu nome. A glória é tua, a honra é tua, aleluia. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Você que precisa aí dessa vitória na tua vida também, põe a mão no seu coração aí. Você que precisa, né, desse mover do Espírito, como ali Pedro foi usado, né, e o Senhor Jesus trouxe ali uma direção. Que o Senhor possa te dar essa direção também, possa nos dar essa direção, glória a Deus, para sabermos o que fazer, aonde ir, o jeito que se fala, com quem, quando, como alcançar, aleluia, glória a Deus. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, tu conheces tudo, Senhor. Aleluia, aleluia, entregamos as ansiedades, as inquietações. Tu és Deus que vê, que sabe de tudo, que sonda, que ordena e as coisas acontecem. Bendito seja o nome do Senhor. Entrego nas tuas mãos, Senhor, cada coração aqui, assim como Pedro ali estava ali,
batalhou, não conseguiu. Talvez esse irmão, essa irmã também está na mesma situação, dadas as devidas proporções, que o Senhor também possa lançar uma palavra, essa palavra possa cair no coração, a palavra de fé, fazer aquilo que se deve fazer, debaixo da direção do Senhor. Entrego nas tuas mãos, Senhor, cada vida aqui, cada família. Perdoa nós, ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Uma ótima noite, ótima semana. O Espírito de Deus continue guiando, dirigindo tudo. Que a honra seja sempre dele, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.